Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 5 ao 11, diz assim: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o. O pai lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Palavra do Senhor Deus. Palavra do Senhor Deus. A história de José, conhecida no meio cristão, mas o que nós vamos enfatizar é a questão de José ter contado os seus sonhos para os seus irmãos. Relate que os irmãos de José são filhos do mesmo pai, com mães diferentes, porém filhos do mesmo pai. Quem são os irmãos de José? São os patriarcas das tribos. Esses são os irmãos de José. Trazendo para os dias de hoje, quem eram os irmãos de José? Eram os crentes da época. Eram os crentes da época, os irmãos de José. Porém, o texto sagrado mostra claramente que os irmãos de José tinham inveja dele, tinham ciúmes dele. Eles tinham inveja. Eles tinham ciúmes. E por que motivo que os irmãos de José tinham inveja, tinham ciúmes? Porque José se destacava. Porque José brilhava mais do que eles. Aí você preste atenção. Eram irmãos, filhos do mesmo pai. Professavam uma fé no Deus Criador dos céus e da terra, mas tinham ciúmes, tinham inveja. E quando a palavra relata que José contou os seus sonhos aos seus irmãos, tiveram mais inveja ainda, tiveram mais ciúmes ainda. E o que isso nos ensina? O que isso nos mostra? Preste atenção uma coisa, você, meu amigo, minha amiga. Não confie em ninguém nessa terra. Não fique contando seus sonhos e seus planos para ninguém, não. Não fique com essa, mas é o meu irmão de igreja, olha, esse eu confio, esse eu vou. Não conte. Não conte. Não, mas, olha,
é o meu pastor, eu vou contar o meu sonho para o meu pastor. Não conte. Não, mas é o meu bispo. Não conte. Não, mas não conte. Preste atenção numa coisa. Nós vemos claramente os patriarcas das tribos. Nós não estamos falando do irmão A, do irmão B, do irmão C. Preste atenção. Os patriarcas das tribos, cujo qual as tribos receberam os nomes deles. São os cabeças das tribos. Menos as duas tribos que vieram dos descendentes de José. Nós vemos essas pessoas aqui, que eram os crentes da época, patriarca das tribos, com promessas do próprio Deus em cima dele. Promessa que Deus já dizia que faria deles uma grande nação, já estava tudo prometido. Eles tinham inveja, tinham ciúmes, tinham raiva de José. E quando José contou o sonho, tiveram mais inveja, mais raiva e mais ciúmes ainda. Então que isso não sirva de exemplo. Não fica nessa confiando no A, no B e no C, não. Ah, mas olha, é que... Então se eu não posso confiar nos meus irmãos de fé, eu vou confiar em quem? Você tem que confiar em Deus, no Criador do céu e da terra. Se você tem um sonho, se você tem um propósito, é entre você e Deus. Você não tem que ficar contando para ninguém. Você sabe por quê? Porque a grande maioria das pessoas que professam uma fé cristã, dentro delas tem um espírito de Satanás. E dentro delas existe inveja, existe raiva, existe ódio, existe rancor. Mesmo estando dentro de uma igreja. Então, não se assuste, porque a grande maioria dos trapaceiros são pessoas que professam uma fé cristã. São a grande maioria dos trapaceiros. Então, se você, meu amigo e minha amiga, tem um sonho, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, mas preste atenção. Nós não estamos dando conselho, nós estamos mostrando exemplos bíblicos. Se você tem um sonho, guarde para você, não conte para ninguém, nem para o seu pastor. Não conte. É entre você e Deus. Você tem um sonho de fazer algo, é entre você e Deus. Se você já chegou a comentar algo com alguém, ou se você já ouviu alguém comentar algo com alguém, você pode prestar atenção que na grande maioria das vezes acontece da seguinte forma. A pessoa, suponhamos que ela tem um plano, ela tem um sonho. Vamos usar um exemplo. Ela tem um sonho de abrir um lava-jato. Ela está na mente dela, eu vou abrir um lava-jato, eu vou começar a lavar carro, eu vou começar a lavar moto, eu vou lavar caminhão, eu vou ganhar dinheiro, eu vou sustentar minha família, e a coisa vai mudar. E ela está empolgada, ela está a 1000 por hora. Ela vai falar para o irmão da igreja o sonho dela. Aí o irmão da igreja já vem. Olha, irmão, pensa bem. Olha, eu conheço uma pessoa que abriu um lava-jato e não deu certo. Olha, eu conheço o meu vizinho que tentou e não deu certo. Ah, eu fiquei sabendo de uma pessoa que se deu mal. Olha, as coisas hoje em dia tá difícil. Olha, o produto de limpeza é caro. Olha, a água tá muito caro. 5, 10 minutos é o suficiente para aquele sonho que você estava alimentando venha morrer dentro de você. Venha morrer. E se você for tomar a decisão desanimado, aí vai afundar mesmo. Porque é assim que o diabo age. É assim que Satanás trabalha. Ele entra dentro dessas pessoas para ficar desanimando outras pessoas. Satanás é assim. O diabo é assim. Então, não conte.
Não conte para ninguém, porque você viu o que aconteceu com José. Você não vai ouvir de ninguém o seguinte, quando você diz, olha, eu estou planejando tomar uma decisão, olha, eu vou fazer isso. A pessoa fala, vai, que vai dar certo, olha, vai dar tudo certo, se você precisar eu te ajudo, você não vai ouvir isso. E se você chegar a ouvir, você pode ter certeza, a maioria está sendo falsa contigo, está dando tapinha nas suas costas, te desejando boa sorte, mas por dentro estão morrendo de ciúmes e de invejas de você. Então cuidado, cuidado, porque a raça humana está corrompida, já se corrompeu há muito tempo. Então não conte. A pessoa faz plano, ela diz, olha, eu vou financiar uma casa, eu vou sair do aluguel, assim, assim, assado. Ela prepara toda a papelada. A hora que ela vai contar para uma outra pessoa, a outra pessoa vai dizer o seguinte, olha, não faz isso não, hein? Não faz isso não, porque eu tentei fazer e aconteceu isso. A outra pessoa foi tentar fazer e se deu mal. É deste jeito que funciona. Em 10 minutos, aquele sonho, ele é destruído. Quando você tem uma fogueira acesa, o que você tem que fazer para manter aquela fogueira acesa? Você tem que jogar lenha nela. Se você não jogar lenha, aquela fogueira vai se apagar. Agora, se vem alguém e joga água naquela fogueira, o que vai ocorrer? Vai apagar. Então, se você tem um sonho, esse sonho é o quê? É uma fogueira. É você que tem que alimentar ele. E ir atrás desse sonho. Agora, a hora que você contar para a primeira pessoa, você pode ter certeza, ela vai jogar água nessa fogueira. Sabe por quê? Porque ela não quer ver você brilhando, ela não quer ver você destacando. Esquece, esquece. Não, mas é irmão de igreja. Não, mas é filho do mesmo pai. Esquece. Não, mas é o meu pastor, é minha pastora. Esquece. Não confie em seres humanos. Não confie em ninguém. É você e Deus. É você e Deus. Esquece. Sai contando seus planos aí que você vai ver. Faça um teste. Faça um teste. Pega um plano pequeno seu e sai falando para as pessoas e pedindo opinião para os irmãos aí. Faça um teste. E você vai ver. Mas olha no olho da pessoa. E você vai ver o que a pessoa vai te responder. Faça um teste. Mas pegue os planos pequenos. Porque você pode ter certeza, eles vão matar o seu sonho. Não pega os sonhos, os planos grandes não, porque eles vão matar. A palavra do Senhor Deus relata que Davi, quando foi escolhido para ser rei, ele não era reconhecido pelo seu pai nem pelos seus irmãos. Quando o Senhor Deus pede para o profeta Samuel ungí-lo para ser rei, aquele rapaz que não era reconhecido pelo pai nem pelos irmãos, diz a palavra que os irmãos não podiam falar mais com ele, com calma, com delicadeza. Os irmãos já olhavam para ele, já vinham com raiva e com inveja para cima dele. Os irmãos de Davi não conseguiam mais se comunicar com ele pacificamente. Não conseguiam. Você sabe o que é isso? Raiva, inveja. Porque até no então, tanto Jessé quanto seus filhos menosprezavam Davi. O pai também menosprezava Davi. O próprio Jessé menosprezava Davi. Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé,
o que Jessé faz? Ele reúne seus filhos. E por que ele não reuniu Davi? Porque Davi era menosprezado por Jessé. Era menosprezado pelos seus irmãos e pelo seu próprio pai. Ninguém valorizava Davi. O único que valorizava Davi era Deus. O único. Então a palavra do Senhor Deus mostra claramente que eles menosprezavam. Não fedia nem cheirava Davi. Davi é como se fosse algo que não existisse para os seus irmãos. Mas quando Deus escolhe Davi, e Davi passa a viver aquele sonho que ele seria rei, um dia, Davi não contou para os seus irmãos, mas eles viram a cena, ele sendo ungido para ser rei. Imediatamente aquele rapaz que não fedia, que não cheirava, que passava desapercebido, passou a chamar atenção, e os irmãos de Davi passaram a ter ódio, raiva e inveja dele. Ódio, raiva e inveja. Por quê? Porque Davi começou a brilhar. Porque o Espírito de Deus se apoderou de Davi e ele começou a brilhar. Começou a se aparecer. Mesmo sem fazer nada de mal, eles tinham ódio, raiva e inveja. A partir do momento que uma pessoa fica sabendo do sonho de uma outra pessoa e ela vê a possibilidade daquilo se concretizar, ela vai ter ódio, raiva e inveja. E vai fazer de tudo para impedir. Ela faz de tudo. Por quê? Porque o diabo age nessas pessoas. Pode ser quem for, pode ser uma pessoa que anda com a Bíblia debaixo do braço. Aí você diz, para ele eu posso contar meu sonho. Você não sabe se a pessoa está com o Espírito de Deus dentro dela ou com o Espírito do diabo. Você não sabe. Não se engane. Não confie. Claramente a palavra de Deus mostra, se você pegar a história, você vai ver que Davi era menosprezado pelo pai e pelos irmãos. Não incomodava. Quando recebe a promessa de Deus e é ungido, passa a incomodar. Eles passam a sentir ódio, raiva e inveja, os irmãos. José, os irmãos já tinham ódio, raiva e inveja. Mas quando ficam sabendo do sonho dele, aumenta o ódio, a raiva e a inveja, ao ponto de tentarem matá-lo e depois venderem como escravo por pura inveja. Pura inveja. Então preste atenção que as pessoas, meu amigo, minha amiga, vão tentar matar os seus sonhos. Você pode ter certeza. Elas vão tentar de tudo para matar os seus sonhos, de tudo. E na maioria das vezes acaba conseguindo. O sonho de José se concretizou porque ele ficou firme com Deus. Ficou firme com Deus, por isso que se concretizou. A promessa na vida de Davi se concretizou porque ele ficou firme com Deus. Esses homens comeram do ruim para conquistar o que conquistaram, porque ficaram firmes com Deus. Mas as pessoas fizeram de tudo, os próprios irmãos fizeram de tudo, para que eles não chegassem onde chegaram. A maior alegria dos irmãos de Davi seria a seguinte, que ele não chegasse a ser rei. A maior alegria dos irmãos de José seria a seguinte, que ele fosse morto. Ou que ficasse preso, ou sendo escravo pelo resto da vida, sem chegar onde chegou. Essa seria a maior alegria deles. Agora tem um detalhe. A palavra do Senhor Deus mostra que a pessoa, quando ela é de Deus, ela se alegra com o que se alegram. E se entristece com o que se entristece. Tinha alguma coisa de errado com esses homens aqui. Tinha alguma coisa de errado com os irmãos de Davi. Tinha alguma coisa de errado com os irmãos de José.
tinha alguma coisa de errado. E nós garantimos, de acordo com os textos sagrados, era demônio que eles tinham. Tinham demônios dentro deles. Não temos medo de pregar a palavra, não estamos distorcendo. Esses homens tinham demônios dentro deles. Apesar de profetizar uma fé num Deus, eram endemoniados. Porque uma pessoa que tem raiva, ódio, inveja da outra, não quer ver a outra indo para frente, é uma pessoa endemoniada. Tem demônio dentro. Mesmo professando uma fé cristã, tem demônio. Porque uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ela não tem inveja, ela não tem raiva, ela não tem ódio de ninguém. Ela quer ver o bem de todos, ela não quer ver ninguém andar para trás. Ela não fica lançando coisas ruins na vida de outras pessoas para ver as outras afundarem. Tem pessoa que ela não vai para frente, nem com bomba, e ela não quer ver ninguém para frente. Ela não quer. Ela não vai e ela não quer. Ela não torce pela vitória de ninguém. Ela torce pela derrota de todos mesmo. Pessoa negativa. Pessoas negativas, nós temos que ter o quê? Distância dessas pessoas. Essas pessoas contaminam. Pessoas negativas têm que ficar distante, porque contamina essas pessoas. Então, o texto sagrado nos mostra claramente que nós não devemos contar os nossos sonhos para ninguém. Nós não devemos confiar em ninguém. Em ninguém. Em ninguém. Nós devemos contar os nossos sonhos para Deus, para que Ele nos ajude a conquistarmos, a realizarmos os nossos sonhos. Mas para seres humanos, não. Seja quem for. Seja o irmão A, o irmão B, o irmão C, o pregador A, B, C. Para ninguém nessa terra. Não podemos confiar em seres humanos. Porque nós vemos que esses homens, quando os seres humanos descobriram os sonhos deles, tentaram impedir que os sonhos deles se tornassem realidade. E se esses homens não tivessem lutado até o fim, teria naufragado e afundado. Agora, quantas pessoas, que não tiveram a mesma força de Davi e de José e que afundaram? Quantas pessoas? Quantas pessoas estavam animadas para abrir uma loja? A pessoa está empolgada, eu vou abrir uma loja, eu vou vender roupa, eu vou vender sapato e vai acontecer e vai arrebentar. A outra chega e fala, ó, já tem muita loja na cidade. Olha, o comércio está fraco. Olha, tem muita loja. Olha, a concorrência é muito grande. Olha, não vai dar certo. Olha, o desemprego está grande. As pessoas não têm dinheiro nem para comprar o que comer. Como que vai comprar roupa? Como que vai comprar sapato? Olha, esse negócio não dá certo. A pessoa ela vai murchando, ela vai murchando, ela vai murchando. Daqui a pouco ela se contenta em continuar como ela está. Você sempre vai ver pessoas assim, que jogam água na fogueira sua, mata a sua fé. Você sempre vai encontrar pessoas assim. É por esse motivo que você não tem que dar ouvido para ninguém. É por esse motivo que você não tem que contar os seus sonhos para ninguém. É entre você e Deus de ponto final. Então, essa é a palavra do Senhor Deus.